Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre válvulas direcional da Park. Nós vamos falar aí sobre os centros de válvula. Nós vamos falar sobre a válvula TN6 e TN10. Eu vou deixar esse catálogo também depois na descrição do vídeo aí para quem quiser baixar. Tem muita informação. Se fosse fazer um vídeo aí desse catálogo ia dar um vídeo muito longo ou vários vídeos, né? Mas quem quiser baixar aí isso aqui é como se fosse um livro com informações valiosíssimas. Então vou deixar aí na descrição do vídeo também do fabricante Parker. São válvulas aí usadas em prensas, injetoras aí na área industrial. Então vamos só comentar algumas informações aqui muito importantes sobre válvulas. Nós sabemos que há muitos fabricantes de válvulas direcionais, válvulas hidráulicas, mas nós vamos falar sobre esse fabricante aqui, que ele coloca muitas informações importantes no seu catálogo. A primeira informação aqui é sobre o número de vias, né? 2 vias, 1, 2, 3 vias, 1, 2, 3 e 4 vias, 1, 2, 3 e 4. Então são alguns detalhezinhos que é importante nós conhecermos aí em uma válvula. Aqui está dizendo o número de vias de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode possuir. Aqui está falando, aqui está mostrando um quadrado separado, né? Mas normalmente ela tem 2 quadrados juntos ou os 3 quadrados juntos. Que seria 2 e 3 posições. Aqui está falando do número de vias, mas também tem a quantidade o número de posições também. Aqui mostra as setinhas, né? A seta para cima, passagem. Aqui como se fosse um Tzinho bloqueio. Aqui ambas, né? Então vamos descer um pouco e vamos entender melhor. Aqui, quando ele representa aqui P, T e A e B, tá dizendo aqui que o P é pressão, o T é tanque, A e B são as vias de utilização. Isso aqui é padrão para todos os fabricantes de válvula, tá pessoal? É muito importante nós conhecermos isso aqui. Então é importante nós conhecermos o P é pressão, o T tanque, retorno para tanque, o A e B são as vias utilizáveis aí que vai, sei lá, vou fazer um movimento no cilindro hidráulico aí de duplação, então vai ser conectado aí o A e o B nesse cilindro aí para fazer os movimentos. Essa válvula é uma válvula de centro aberto. Nós vamos mostrar aí os 4 tipos de centro de válvulas, obviamente que são os tipos mais usados aí. Então nós vamos observar um pouco aí sobre essas questões. Veja aqui com relação àquilo que nós falamos lá no começo, o número de posições, né? Quando tem os 2 quadradinhos são 2 posições, os 3 quadradinhos 3 posições. Então essa válvula aqui é uma válvula de 3 posições. Vamos também falar dos tipos de centro, né? De acionamento.
Nós não vamos ler tudo isso aqui porque são muitas informações, então nós só vamos comentar algumas coisas básicas aí. Vamos ver aqui. Está falando da válvula 4 duas vias no circuito, né? Então são duas posições de 4 vias, né? Uma, duas, 3 e 4. Por isso que ele fala de 4 duas vias. Cada quadradinho é uma posição. E aqui uma, duas, 3, 4 vias. É isso que está falando aí. Válvula direcional 4/2. 4 vias, duas posições. É isso que ele está dizendo aí. Aqui novamente. E aqui uma informação bastante importante. Veja que aqui a posição dos furos, os 4 furos nessa posição, é uma válvula TN6. Então há padrões de válvula TN6, e veja que essa outra aqui, os 4 furos nessa posição, já é uma válvula TN10, já é um pouco maior. Então é importante o técnico saber, olhou, tirou a válvula lá, por exemplo, pelo tamanho da válvula, olhando eu já sei se é TN6 ou TN10, mas muitas vezes se a pessoa está começando aí como técnico aí eletromecânico ou apenas como mecânico, muitas vezes pelo tamanho o cara não sabe qual é o tipo de válvula, se é TN6 ou se é TN10. Então olhando a posição da furação ele já sabe se é TN6 ou TN10 a partir desse catálogo. Veja, aqui está mostrando aqui qual é a posição dos furos. Veja o furo de pressão, o furo de retorno para tanque e as duas vias utilizáveis aí A e B, que seriam conectados ao cilindro hidráulico aí se tiver usando um cilindro hidráulico. E aqui a TN10, o furo de pressão, o A e o B e o retorno para tanque. Então olhou na válvula lá, os furos estão nessa posição, você já vai conseguir identificar aí quem é pressão, quem é a linha A, quem é a linha B e quem é o retorno para tanque. Está falando de outra válvula que tem 16, 20, 25 e 32. Essa válvula aqui não é muito comum encontrarmos aí. É mais comum nós encontrarmos a TN6 e a TN10. Está falando aqui dos atuadores de válvula direcional, né? Os atuadores, o mais comum é por solenoide, mas tem outros tipos de atuadores aqui, por piloto hidráulico também, que é aquela válvula servoválvula, né? Que nós temos um outro vídeo aí no canal também falando dessa válvula. Nós também vamos falar, quando nós falamos uma eletroválvula ou válvula solenoide, por que chamamos de eletroválvula ou válvula solenoide? Aqui é a parte da válvula e aqui aqui é a solenoide da válvula, por isso que chamamos de eletroválvula ou válvula solenoide, porque ela é comandada eletricamente. Então aqui é a solenoide, aqui o cachimbo aí é onde é aplicado a tensão nessa válvula, tanto de um lado quanto do outro. Aqui é aquele pino aqui que, se o mecânico quiser verificar se essa válvula está comandando, ele enfia uma chavinha de fenda nesse pino aqui. Quando energizar essa solenoide, então ele empurra esse pino para dentro aqui, comandando aí a válvula. Então se ele quiser saber se ela está comandando, ele coloca uma chavinha de fenda aqui, pressiona para dentro, então ele vai conseguir aí identificar se está comandando ou não, tanto de um lado quanto do outro lado aí também. Vamos, aqui está falando da solenoide.
Quando energiza a solenoide, ela também empurra o pino para dentro, né? Quando eu energizo essa solenoide, ela empurra esse pino para dentro, então o carretel desloca para lá. Aqui também vai mostrar aqui que é o carretel da válvula. Então daqui até aqui é o carretel. Então tem um pino aqui dentro, tem uma mola e também tem uma arruela aí posicionando a mola também. Essa mola faz com que o carretel ele se mantenha no centro. Quando eu comando para lá, então que eu solto, ela volta para o centro. Quando eu comando para o outro lado também, a mola faz com que ela retorne ao centro também. Obviamente que isso aqui é uma válvula, não é uma eletroválvula, né? Mas essa dali é diferente. Então essa daqui tem mola dos dois lados para fazer com que o carretel ele retorne ao centro automaticamente quando eu cortar o sinal elétrico tanto de uma solenoide quanto de outra. Para fazer um movimento, ela é comandada apenas uma solenoide por vez. É muito importante o técnico compreender essa questão do comando da solenoide, porque às vezes nós pegamos problema em máquina aí que uma solenoide já está acionada, então a máquina para fazer o movimento ela precisa comandar a outra solenoide. Porque às vezes o que acontece? Quando o comando é por relé, relé mecânico aí, então às vezes cola o contato do relé e a solenoide fica acionada direto aí. Então o sistema da máquina aí vai comandar a outra solenoide para fazer o movimento. Digamos que a máquina abriu por essa solenoide e vai fechar por essa. Então se uma já está acionada, então a máquina acaba não fechando porque colou o relé, o contato do relé. Então, muitas vezes acontece esse tipo de problema e o eletromecânico precisa compreender essa questão, testar aí se o relé está bom, se não está, o que pode ter acontecido aí para que a solenoide ficou comandada aí direto. Obviamente que precisa ver se realmente aquilo é um defeito, porque em alguns casos o próprio CLP da máquina não está comandando aquela válvula porque ela precisa manter-se comandada até um segundo estágio aí para fazer os movimentos adequados da máquina aí. É importante nós conhecermos essa questão. Está falando da solenoide aí, a solenoide energizada, né? Então ela empurra o pino para frente. Um outro assunto bastante interessante isso, chegamos aqui. É esse que nós vamos falar aqui dos tipos de centro, né? O centro aberto, o centro fechado, o centro tandem e o centro AB-tanque negativo. Vamos ver aqui. Esse daqui eu não lembro exatamente. Eu chamo de AB-tanque só, mas tem um nome específico aí. Vamos procurar aqui. Então vamos ver aqui o centro. Vamos ver qual que ela começa. Centro aberto. Ela começa a falar primeiro do centro aberto aqui. O catálogo começa a mostrar primeiro o centro aberto aqui. Veja que a pressão hidráulica, eu estou injetando pressão hidráulica aqui. Tanto o óleo vai para o A, quanto vai para o B, quanto retorna para tanque. Então essa é o centro aberto. São quatro tipos de centro aí que está mostrando nesse catálogo. Então esse é o centro aberto. Veja como ele está mostrando aí. Vamos diminuir um pouco só para caber aqui, né? O cilindro hidráulico, a válvula. Veja que aqui é o retorno para tanque. Esse símbolo aqui é de tanque. Aqui é uma unidade hidráulica, motor elétrico, bomba, válvula limitadora de pressão. Então aqui está mostrando a centro aberto. Depois do outro lado aqui ele mostra a centro fechado, válvula de centro fechado no circuito. Está mostrando aí como que
funciona. Obviamente que eu não vou falar dos tipos de aplicação, porque há uma diversidade muito grande da aplicação para cada tipo de centro de válvula. Então é importante o técnico conhecer aí, se aprofundar no assunto, para então ele saber os tipos de aplicação. Por que eu estou falando disso? Porque além de eu atuar como eletromecânico direto na manutenção, também eu faço a solicitação de peças aí. Então, como eu faço a solicitação de peças, eu preciso saber que tipo de peça eu vou solicitar. Se eu vou solicitar uma eletroválvula, aí eu preciso saber que tipo de válvula, se é TN6, se é TN10, se é centro aberto, centro fechado, centro Thunder, e assim sucessivamente. Então aqui está mostrando o centro fechado, também com a unidade hidráulica aí. Depois aqui ele vai falar das válvulas de centro em Thunder no circuito, que é essa válvula aqui. Veja que está fechado aqui a B tanque, ou seja, está fechado aqui tanto a linha A quanto a linha B. E veja, a pressão hidráulica entrou aqui e retornou direto para tanque. Nós fizemos um vídeo aí falando sobre essa válvula, em que nós montamos aí fizemos a manutenção numa máquina simples aí só de cortar borracha e acabamos colocando aí uma válvula centro Thunder, só para que se a bomba ligar aí por algum motivo sem comandar a válvula, então se a bomba ligar primeiro, ela faz aqui o retorno para tanque, nesse caso da válvula de centro Thunder. Então também está mostrando a unidade hidráulica, a válvula e o cilindro hidráulico de dupla ação. Porque dupla ação? Ele tanto avança quanto recua. Então centro Thunder. A outra aqui é o centro aberto negativo, que é a famosa AB tanque, o centro negativo. Ao que me parece tem também aqui nesse catálogo, eu não achei, mas em algum lugar aí eu já ouvi falar da válvula centro aberto positivo também, mas nesse catálogo aqui pelo menos de momento eu não achei. Mas a de centro positivo seria aqui a linha A e B conectado aqui na linha de pressão. Nesse caso aqui é negativo, a linha A e B tá para tanque aqui. Nesse caso aqui, há muitos casos específicos de uso dessa válvula, quando por exemplo eu tenho uma válvula de fechamento de uma injetora, digamos aí uma válvula, uma máquina que tem dois cilindros auxiliares e um cilindro principal no centro da máquina, em que a hora que eu entrar com a pressão de travamento de molde, então essa válvula ela permite que o óleo tanto da câmara A quanto da câmara B do cilindro auxiliar ele retorne para tanque, para não danificar os cilindros aí. Então são tipos de aplicações específicos para as válvulas hidráulicas. Então falamos aí da válvula centro aberto negativo no circuito. A segunda que falamos, a outra que falamos aí não vai ter nesse catálogo. Eu ouvi falar em algum lugar aí. Ela tem aqui, ó. Vamos aumentar um pouco aqui, tá meio embaçado, mas tá aqui, ó, centro aberto positivo. São outros tipos de centro de válvula. Veja que tem esse daqui, tem esse e tem esse que não está mostrando lá no início que nós falamos lá das 4 condições de centro de válvula. Então esses daqui são mais específicos, que não são tão comuns quanto aqueles 4 centros que nós falamos. Mas é importante nós conhecermos que existem outros tipos de centro de válvula também, tá pessoal?
Portanto, o técnico eletromecânico ele sempre observar nas válvulas das máquinas qual é o tipo de centragem, saber se a válvula é TN6, TN10, para que ele tenha aí um bom conhecimento na área, que ele domine pelo menos aí a sua área de atuação. Beleza? Eu vou deixar esse catálogo na descrição do vídeo para quem quiser aí ler esse catálogo, que é muito importante. E é isso aí, beleza, pessoal? Um abraço e até mais.